Vamos falar um pouco sobre agora a evolução da manutenção. Como que a manutenção ela evoluiu ao longo desses anos até chegar nos dias de hoje. Para isso eu queria mostrar aqui para vocês um gráfico, uma escada das gerações da manutenção, onde temos aqui da primeira geração até a quinta geração e os dias atuais. E aqui nós vemos na primeira geração, que começou lá em 1940, nós percebemos aqui que naquela época não existia nenhum planejamento de manutenção, nenhuma gestão de manutenção. Era conserta após a falha, né? Ou seja, a gestão era muito reativa. Esperava-se quebrar o equipamento para depois consertar. Não se tinha metodologia nenhuma. Aí passou-se então para a segunda geração, a partir de 1960. Aí começar a ter preventivas, manutenções preventivas. Começou-se a ter um planejamento manual dessas atividades de manutenção preventiva. O intuito disso aqui era que a vida útil do equipamento fosse um pouco maior, né, do que era antes com quebra-conserta. E aí começou-se a ter computadores para fazer a gestão de algumas coisas, mas esses computadores eram grandes e lentos. Mas a manutenção já começou a evoluir aqui. Ela começou a sair do modelo corretivo, migrar para o modelo de manutenção baseada no tempo, que seriam as preventivas. E aí, na década de 80, partiu-se então para a terceira geração. Aí começou a ser mais produtiva a manutenção. Começou-se a ter um monitoramento da condição, ou seja, começou a implantar as preditivas. Começou-se os pequenos passos para a implantação dessa metodologia de manutenção preditiva. Aí começou-se a fazer uma análise maior dos riscos, que seriam os custos praticamente, qualidade, segurança e assim por diante. Começou-se a aparecer softwares mais potentes para fazer a gestão dos indicadores e a gestão toda da manutenção. Começou-se a fazer grupos de trabalhos disciplinares para atacar os problemas de manutenção, para ser feito assim uma atuação mais assertiva. Os projetos foram voltados mais para a confiabilidade. Começou-se a falar em confiabilidade dos equipamentos. De uma maneira bem prematura ainda, mas já começou-se a pensar na confiabilidade dos equipamentos. E aí se parou definitivamente a questão da manutenção corretiva, né, o quebra-conserta, e migrou-se para a manutenção baseada no tempo, as preventivas. Só que tinha um pequeno detalhe nessa questão de manutenção baseada no tempo, nessa terceira geração. Como se definiu trocar peças a determinado tempo, o custo disso ficou muito elevado. Começou a ficar caro fazer as manutenções preventivas. E aí começou a migrar para a quarta geração, em 2005. Aí nessa quarta geração começou a vir a era mais digital. Começou a dar um enfoque muito maior na preditiva. A preditiva começou a evoluir grandemente nas atividades de manutenção. E aí a redução das manutenções preventivas e corretivas começaram a acontecer. Lembra que eu falei aqui que começou a ser muito caro a manutenção baseada no tempo? Com a entrada da preditiva, começou-se a fazer monitoramentos dos equipamentos. E com isso reduziu-se um pouco das preventivas e das corretivas programadas. Começou-se a fazer análise de quebra-falhas, ou seja, começou-se a analisar as quebras que tinham, recorrentes de maiores tempos, para tratar, para que elas não acontecessem novamente. E todas essas técnicas foi com um objetivo só, que era aumentar a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos. Tudo bem que ainda não era o grande enfoque, mas começou-se a pensar bastante na confiabilidade e disponibilidade nessa época. E a contratação das equipes de manutenção começou a pensar em ser por resultados. Ou seja, se contratava por base em resultados, e não mais contratar qualquer pessoa sem conhecimento só para ocupar o cargo, mas sim a pessoa tinha que trazer resultados, senão ela era demitida. Começou-se essa preocupação aqui também nessa geração, nessa quarta geração. E aí em 2010 partiu-se então para a quinta geração. E nessa quinta geração continuou a era digital, só que aí começou-se a falar em gerenciar os ativos. A participação da manutenção nessa gestão de ativos foi como? Ela foi uma participação mais efetiva no projeto, na aquisição dos equipamentos, na instalação, no próprio comissionamento da máquina, operação e manutenção.
e não mais simplesmente recebia as coisas como elas estavam e gerenciava a partir daí. Começou-se a ter uma participação mais efetiva da manutenção, desde a concepção do projeto até a instalação final dele e a operação. Aí começou-se a falar também da excelência em engenharia de manutenção. O que é essa questão da excelência em engenharia de manutenção? O enfoque dessa excelência em engenharia de manutenção foi para aprimorar a manutenção preditiva, reduzir as falhas e, por fim, consolidar a contratação por resultados. O que seriam esses resultados? A confiabilidade e disponibilidade. Aqui ficou bem forte essa questão da engenharia de manutenção. Ficou bem focado em aumentar a confiabilidade dos equipamentos para ter a disponibilidade de produção dos ativos físicos da empresa. Com isso, a preditiva ganhou uma importância fundamental nesse processo. As análises, as ferramentas de gestão começaram -se a difundir muito mais aqui nessa geração. Entrou FEMEA, PDCA, Capidu, ferramentas do 5 porquês, Ishikawa. Começou-se a ter ferramentas de análise para poder reduzir as falhas dos equipamentos. E aí, com isso, consolidou de vez a contratação das pessoas por apresentar esses resultados para a empresa. Então, se tivesse bons resultados, era uma boa contratação. Se não tivesse bons resultados, sua contratação não seria tão boa assim. E aí era reavaliada. E aí, por fim, acabou-se a quinta geração. E aí, 2016 para cá, entrou a sexta geração. Não se fala em sexta geração, mas se estava falando muito em gestão de ativos. A gestão de ativos está muito difundida hoje na questão dos estudos, pesquisas e ensinamentos nos MBAs e nas gestões de manutenção. E o que fala essa gestão de ativos nos dias atuais? Fala muito da questão do PAS 55 e está se falando muito na indústria 4.0. Tudo bem que a indústria 4.0 não é um item da gestão de ativos, mas como está bem difundido hoje, todo mundo falando dessa indústria 4.0 faz parte dessa geração que nós estamos hoje. Então, essa gestão de ativos fala especificamente do PAS 55. E o que é então esse PAS 55? Antes de falar nele, fica bem claro aqui, ó, na linha do tempo, que se tinha manutenção corretiva e quebra, né, era quebra-conserta, até a primeira, meados da segunda geração. Aí começou-se a entrar a manutenção baseada no tempo, que seriam as preventivas por tempo, trocavam-se peças realmente. Aí foi até meados da quarta geração. E da quarta geração em diante, começou-se manutenção baseada na condição. Hoje se fala muito em avaliar o equipamento até o máximo da sua vida útil e para tirar o máximo de capacidade que ele tem. Por isso que se fala muito em gestão de ativos hoje.